Pessoal do Maratona Estudante, tudo bem? Frederico Pires aqui, trazendo mais um vídeo de cinemática para você. E hoje vamos resolver a tão aguardada questão que representa a velocidade de um móvel variando com o tempo elevado ao quadrado. Tá bom, pessoal? O enunciado se encontra na descrição do vídeo, só que vamos ver juntos? Então o que diz? Um móvel desloca-se em uma trajetória retilínea e sua velocidade varia de acordo com a equação. Então ele dá a equação. V igual a t quadrado menos 10t mais 24. E ele faz algumas afirmações que a gente vai precisar julgar verdadeira ou falsa. Em t igual a 5 a aceleração da partícula é nula. Em t igual a 5 o móvel inverte seu movimento. Em t igual a 4,5 segundo o movimento é progressivo e acelerado. E em t igual a 10 a velocidade do móvel é 24 metros por segundo e o movimento é progressivo e acelerado. Bom, pessoal, então, primeira coisa que a gente vai fazer. Toda vez que você tem uma equação do segundo grau, como que você faz para achar as raízes? Ora, igual a equação do segundo grau a zero. Isso daqui é uma equação do segundo grau, na variável t, que é o tempo. Se eu igualar isso a zero, eu encontro duas raízes. Só que veja só, quando eu igualo isso a zero, eu estou impondo que a velocidade do móvel vai ser igual a zero. Então, para eu calcular os pontos onde a velocidade do móvel é nula, eu tenho que calcular as raízes dessa equação. Então vamos lá. Então como que vai ficar? Vamos calcular o delta. Delta é igual a b quadrado, que dá 100 menos 4 vezes o 1 vezes o 24. Essa conta aqui, pessoal, você fazendo, vai dar 96. Então delta vai ser igual a 100 menos 96, portanto o delta é igual a 4. Agora você quer encontrar o tempo, então t é igual a menos b, menos 10, menos 10, certo? Vai ficar mais 10, mais ou menos raiz de delta, que vai dar 2, dividido por 2 vezes o a, que é 1. Então eu vou ter dois tempos, tempo 1 e o tempo 2. Tá bom? Ó, 10 menos 2 vai me dar 8. 8 dividido por 2, tenho 4. 10 mais 2 vai me dar 12. 12 dividido por 2, vou ter 6. Então, no intervalo de tempo t igual a 4 e t igual a 6, a velocidade do móvel é nula. Isso daqui é uma parábola, pessoal. Veja que esse termo aqui, ó, que está acoplado com t ao quadrado, é 1, posso indicar, e ele é positivo. Logo, se esse a é positivo, a parábola tem concavidade para cima. Se fosse negativo, teria a concavidade para baixo. Bom, então vamos representar aqui no gráfico. Bom, para a gente saber o ponto onde esse gráfico corta o eixo y, basta você impor que t igual a 0. 0, 0 fica 24. Então, isso daqui dá 24. E tem uma parábola aqui, ó. Certo? Raízes 4 e 6. Lembrando que esse ponto é o ponto famoso, é o vértice. Como que eu posso fazer o vértice? Eu posso somar as duas raízes e dividir por 2. Quanto que é 6 mais 4? 10. 10 dividido por 2 é igual a 5. Frederico, mas e se eu não quiser fazer isso? Você usa a fórmula. X vértice é igual a menos b sobre 2a. Quem é o menos b? Vai ficar menos 10. 2 vezes a. 2 vezes o próprio 1. Isso daqui dá 10. 10 dividido por 2 dá o próprio 5. Tá bom? Maravilha. Então, a gente percebe que o gráfico, certo? Velocidade e tempo é uma parábola. Agora, antes da gente começar a responder, vamos também observar como é que a aceleração varia. Bom, como da aula passada que eu já expliquei, toda vez que você tem espaço, velocidade e aceleração, a partir de uma expressão você pode obter a outra. Fazendo o quê? Espaço para velocidade deriva, de velocidade para aceleração você também deriva. Então, eu obtenho a aceleração derivando a equação da velocidade. Então, a aceleração é dv dt, derivada da velocidade pelo tempo. Como que eu faço? Pego o expoente, tombo multiplicando para frente e diminui uma unidade aqui do expoente. Então, vai ficar 2 vezes 1 vezes o t. Diminuindo uma unidade, fica t elevado a 1. Menos, aqui o expoente é 1, 1 vezes menos 10, vai ficar menos 10. T diminui uma unidade, fica t a zero. Só que t a zero é o próprio 1. E a constante a gente tira fora, como já observamos na nossa outra aula, tudo bem? E que fizeram uma explicação detalhada. Então, se você é novo aqui, peço para conferir o exercício da nossa aula passada, que foi subdividido em 3. Então, dê uma olhada na playlist, tá bom, pessoal?
Então a aceleração vai ficar igual a 2t menos 10. Significa que o seguinte, a aceleração não é um valor fixo, como a gente está acostumado. A aceleração ela varia com o tempo, segundo essa equação. Essa equação é uma equação do primeiro grau. Se a equação da velocidade é do segundo grau, lembra que eu comentei com vocês? Quando você aplica a derivada, obrigatoriamente a equação ela tem que diminuir 1 grau. Se essa daqui é do segundo grau, essa daqui é do primeiro grau. Agora, vamos desenhá-la aqui, ó. Eu coloco t igual a 0, para saber onde intercepta aqui o eixo y. Então, t igual a 0 vai me dar no menos 10. E eu vou fazer uma reta. Tá bom? Qual é esse ponto aqui, ó? Esse ponto é onde a aceleração é nula. Você faz igual a 0 aqui, ó. Você obtém 2t menos 10. Então, você obtém facilmente que t é igual a 5. Então, t é igual a 5. Tá bom? E aí, ó, eu vou pegar estrategicamente esse tempo aqui, ó, igual a 10, para mostrar uma coisa para vocês. Esse triângulo é semelhante a esse, ó. Esse ângulo tem o mesmo valor que esse ângulo. Tem também esse ângulo reto. E essa medida é igual a essa. Essa medida vale 5, essa também vale 5. Então, veja, se esse cateto aqui, ó, mede 10 em valor absoluto, esse daqui também vai medir 10, tá bom? Então, ó, em tempo t igual a 10, a aceleração dessa partícula é de 10 metros por segundo ao quadrado. Agora, eu vou perguntar uma coisa para você. A gente sabe que a aceleração, ela demonstra como que a velocidade varia, não é verdade? Observe também que essa aceleração ela varia com o tempo. Lembra que eu comentei? Quando você tem uma parábola, você deriva, você tem uma reta oblíqua, você deriva, você tem uma reta paralela, e derivando mais uma vez, você tem uma no eixo. Como isso daqui é uma reta oblíqua, se você derivar, você vai ter uma reta paralela aqui, não é? Mas que reta paralela é essa, Frederico? Essa daqui, pessoal, é uma grande curiosidade que eu estou passando em primeira mão aqui para vocês. A derivada da aceleração é chamada de sacudida. E o que representa a sacudida? A maneira como a aceleração varia. Olha que coisa sofisticada, pessoal. Então, você vê que a aceleração ela varia de acordo com esse coeficiente aqui, ó. Tá? Então, chamado coeficiente angular. Na verdade, tem um parênteses, certo? A geometria analítica, na geometria analítica a gente chama isso daqui de coeficiente angular, mas como isso daqui se trata de uma grandeza que varia com o tempo, né? Mas isso daí é um assunto para uma outra oportunidade. Então, ó, como que a gente percebe? Coloca a aceleração, tempo igual a 0. A aceleração dá menos 10. Coloca tempo igual a 1. A aceleração dá menos 8. Se você perceber, houve uma variação de velocidade de 2 metros por segundo ao quadrado em cada segundo. Então a gente percebe que eu tenho uma variação da velocidade a cada 1 segundo de 2 metros por segundo ao quadrado. Tá bom, pessoal? Maravilha. Agora, já montamos o gráfico da velocidade, o gráfico da aceleração. Vamos classificar o movimento em cada trecho, porque no exercício ele pede. Depois que a gente classificar o movimento, aí a gente observa com atenção, mais uma vez, cada um dos itens. Então vamos fazer de 0 a 4 segundos, de 4 a 5 segundos, de 5 a 6 segundos e de 6 segundos em diante. Então vamos analisar primeiro quanto ao valor da velocidade, quanto ao valor relativo, se é positivo ou negativo. Então, ó, de 0 a 4, ora, esse gráfico está acima do eixo x, então a velocidade é positiva. Ora, antes de 5 segundos, a aceleração é negativa. Então, de 0 até 4 segundos, a aceleração é toda negativa. Aceleração negativa. Ora, se a velocidade é positiva, a gente sabe que o movimento é progressivo. Velocidade e aceleração com sinais contrários significa sentidos contrários. Então, esse movimento vai ser retardado. Bacana. De 4 a 5 segundos. De 4 a 5 segundos, eu percebo que a velocidade ela vai ser negativa. Então, eu vou colocar v menor que 0. Agora, ó, de 4 a 5 segundos, a aceleração ainda é negativa. Então, aceleração negativa. Velocidade negativa, a gente já sabe que o movimento é retrógrado. Velocidade e aceleração com o mesmo sinal significa mesmo sentido. Logo,
o movimento é acelerado. De 5 a 6. Ora, de 5 a 6 eu percebo que a velocidade ainda é negativa. Agora, ó, de 5 a 6, passou de 5, a aceleração ela vai ser positiva. Então, velocidade negativa, classificação, movimento retrógrado. Contrário, trajetória, pessoal. Velocidade e aceleração com sentidos contrários. Opa, então, o movimento aqui, retardado. E de 6 em diante? Ora, passou de 6, certo? A velocidade é positiva. Agora, passou de 5, a aceleração também é positiva. Velocidade positiva, movimento progressivo. Aceleração e velocidade com o mesmo sinal, então movimento AC. Deixa eu melhorar esse C aqui, pessoal, que está parecendo um L. Acelerado. Tá bom? Então o movimento vai ser acelerado. Agora, eu quero falar com vocês uma sutileza muito grande, que é o seguinte. Quando é que um móvel ele inverte o seu movimento? Pessoal, não basta que a velocidade seja apenas nula. Então, vou fazer um exemplo com você. Vamos supor que isso é um carrinho. Isso daqui é um carrinho que ele está se movimentando aqui para a esquerda. Vamos supor que eu adoto positiva para a esquerda, a minha trajetória. Se o móvel para, o móvel parou, ele pode continuar seguindo. Então, o movimento continua sendo progressivo e a velocidade tem um valor positivo que foi adotado para a esquerda. Agora, se ele está com uma certa velocidade, vai freando, para e inverte o movimento, a aceleração fica negativa. Por quê? Porque negativo significa contrário à trajetória adotada. Então, toda vez que você observar um gráfico, velocidade e tempo, para você descobrir os pontos onde acontece uma inversão do movimento, você tem que procurar onde há trocas de velocidades. Então, você observa que é o seguinte, ó, a velocidade é positiva. De repente, não mais que de repente, fica negativa. Então, no intervalo t igual a 4, o móvel inverte o movimento. Aqui, ó, aí do 5 ao 6 a velocidade é negativa. Ora, no 6, ela troca de sinal, fica positiva. Então, no intervalo de 4 segundos e de 6 segundos, o móvel inverte o movimento. Tá bom? Agora, vamos analisar aqui as questões. Fica comigo que daqui a pouco eu tenho uma coisa muito interessante para mostrar para você. Então, o que ele fala? Em t igual a 5, a aceleração da partícula é nula? Ora, t igual a 5, a aceleração da partícula realmente é nula. E aqui eu quero trazer uma informação para você. Na aula passada, a gente viu que quando a gente tem um gráfico espaço-tempo, o vértice da parábola não indicava o ponto justamente onde a velocidade era zero. Aqui, quando eu tenho uma velocidade em função do tempo, seguindo uma equação no segundo grau, o vértice aqui dessa parábola vai me dar o ponto onde a aceleração ela vai ser nula. Tá bom? Toda vez que você tiver um espaço-tempo segundo grau, a função que você deriva nesse vértice apresenta um valor nulo. Então, guarda isso que é bem interessante. Então, o que ele fala? E tem um, ok, né? Aceleração nula. Em t igual a 5, o móvel inverte seu movimento? Errado. Tá? Ele inverte o movimento em t igual a 4 e em t igual a 6 segundos, porque ocorre troca de velocidade. Em t igual a 4,5, o movimento é progressivo e acelerado? Ora, t igual a 4,5 tem entre esse intervalo, entre 4 e 5. O movimento é retrógrado e acelerado. Tá bom? Então, tá falso, porque ele diz que é progressivo. Não é. E a última afirmação, em t igual a 10 segundos, a velocidade do móvel é 24 metros por segundo. O movimento é acelerado e progressivo. Ora, t igual a 10 está nesse intervalo. Realmente o movimento é progressivo e acelerado. Agora observe o seguinte, essa parábola aqui, ó, ela é simétrica à esquerda e à direita a partir do vértice. Ora, se daqui até aqui eu tenho 5, então do 5 até o 10 eu também vou ter mais um espaço de 5. Tudo bem? De modo que se eu pego o tempo t igual a 10, se eu pego aqui um intervalo de tempo t igual a 10, e eu for para a parábola, eu vou encontrar, ó, os 24 metros por segundo. Você faz isso por análise gráfica. Se você tiver curiosidade, substitui t igual a 10 aqui. Você vai encontrar 24 metros por segundo. Tá bom, pessoal? Então veja como que o gráfico é importante. Porque o gráfico ele permite dizer muitas coisas que se a gente fosse colocar no papel ficaria
muito extenso, tá bom? Agora, finalmente, já resolvemos a questão e já respondemos todas as coisas. Vamos aqui elucidar o que representa esse movimento, o que representa esse evento cinemático, tá bom? Então vamos lá. Pessoal, não esqueça de curtir e compartilhar o vídeo, tá bom? Muita informação legal que eu estou passando para vocês aqui, para vocês realmente se diferenciarem, tá bom? Para vocês terem cada vez mais, assim, suporte dentro da física e dentro da cinemática, uma matéria tão importante que vocês vão ver como que ela é amplamente utilizada também lá na mecânica, tá bom? Então, ó, vamos supor, trajetória positiva para a esquerda. Então você vai imaginar esse carrinho aqui, ó, como sendo móvel, esse apagador como sendo móvel. Então o móvel está aqui, ó, 24 metros por segundo. Começa o movimento, então ele está lá, 24, ó, a velocidade não vai diminuindo. Então, ó, esse movimento retardado, está diminuindo, está diminuindo, está diminuindo. T igual a 4, não inverter o movimento, ó, troca de velocidade. Troca de velocidade é cavalo de pau, pessoal. Como assim, ó? Então tá lá, 24 metros por segundo, 4 segundos, pum, velocidade nula. Inverte o movimento. Aí, ó, do 4 até o 5, ele aumenta a velocidade dele. Tudo bem? Porque, ó, nesse ponto aqui, ó, até vou colocar pra vocês, ó, é menos 1 metros por segundo. Então, ele, ó, tá lá, inverteu o movimento. Acelerou até 1 metro por segundo. Começou a frear. Freou até 6. 6 parou. Troca de velocidade, inverte o movimento. Então, vai assim. Como a gente já sabe adotar a trajetória e já sabe fazer a interpretação, vamos lá de novo? Então, ó, o carrinho está aqui, ó. T igual a 1, T igual a 2, T igual a 3, T igual a 4. Inverte o movimento. T igual a 5, nesse é acelerado. Do 5 até o 6 é retardado, diminui a velocidade, ó. T igual a 6, houve troca de velocidade, inverte mais uma vez o movimento. Então, pessoal, olha que interessante. Na verdade, a partir de uma questão complicada, a gente, com todo esse suporte, com todas as aulas teóricas e com todos os exercícios ouvidos até aqui, a gente tem confiança naquilo que você está vendo na questão e naquilo que você consegue responder. Entendeu? Porque eu já comentei que lá naquela aula teórica, né? Aquela aula teórica em si, quem vê fala assim, nossa, como que eu vou usar, para que eu vou usar isso daqui? Quando a gente está diante de exercícios mais complexos, a gente vê como é importante, como é fundamental o aparato teórico. Tá bom, pessoal? Então, essa foi mais uma questão. Um vídeo que particularmente eu gosto bastante, tá? Espero que tenham aproveitado, curtido. Qualquer dúvidas, deixe nos comentários e veja o vídeo novamente, estamos à disposição. Dá uma olhadinha também no nosso Instagram. Lá a gente tem uma série de publicações legais, que lá também temos história, geografia, filosofia, sociologia, muita coisa legal. Aproveita e bons estudos!